Oi, pessoal, meu nome é Luzia Raimundo, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. E hoje estou aqui com a Débora. Eu sou a Débora Demenech, eu sou fonoaudióloga Fada Fala. E a gente resolveu ter uma conversa bem espontânea sobre a curiosidade que a gente tem uma sobre a área da outra. E eu vou começar aqui conversando com a Luzia. Então, algumas curiosidades que eu tenho sobre a psicologia. Luzia, em relação às crianças, a partir de que idade um profissional atende crianças? Profissional, você diz da área da psicologia. Então, o que nós sempre orientamos, né? Que a criança, após os 2 anos, ela já tem uma consciência de si. Ela já tem um desenvolvimento cognitivo mais esclarecido, ela já se conhece um pouquinho mais. Então, a gente sempre orienta que seja após os 2 anos. Daí ela já tem desenvolvido um pouquinho mais a fala, ela já tem essa consciência. O desenvolvimento motor quase sempre também já está desenvolvido, então essa aí seria a idade ideal. E é um pré-requisito assim básico que se a criança não falar, ela não pode passar por uma avaliação, uma intervenção psicológica? Então depende muito da abordagem. Nós temos algumas abordagens que sim, que elas acabam trabalhando somente com a criança quando já desenvolveu a linguagem, mas não é uma regra. Temos algumas abordagens, por exemplo, a análise do comportamento aplicada, ela vai analisar mais o comportamento da criança. Aí pode sim ser que não tenha desenvolvido a fala ainda. Então existem abordagens dentro da psicologia e cada uma tem uma forma diferente de olhar para o desenvolvimento e de estabelecer se pode ou não atender faixas etárias menores. Certo? Isso. Você pode me exemplificar quais são as abordagens assim mais comuns que geralmente eu, por exemplo, sou mais consciente de 2, né? A psicanálise ou a comportamental. Sim, que são as que o pessoal mais conhece mesmo, né? A psicanálise e a análise do comportamento. Então temos, né? A psicanálise ela é muito mais focada nas questões do inconsciente, né? Eles chamam de consciente, pré-consciente e inconsciente. São os processos internos, pensamentos, né, sonhos. A análise do comportamento, como o próprio nome diz, ela vai analisar realmente o comportamento operante, contingências, reforço positivo, negativo, que acaba sendo uma área que eu mais trabalho. Mas o meu atendimento na clínica é baseada na cognitivo-comportamental. Nós analisamos o ser humano através de 3 vertentes, né, que seria o pensamento, os sentimentos e o comportamento. Então, nós analisamos essas 3, vamos dizer, 3 particularidades, né? E temos também a existencial. A existencial, ela vai estar analisando mais questões de comportamento também, mas são fenômenos, né? Eles chamam de escolhas, eles analisam muito a questão da liberdade da pessoa. É bem interessante, uma abordagem assim, que eu não domino muito bem, mas que eu acho a filosofia muito legal. E aí já me surgem mais 2 perguntas. Fica à vontade. A primeira seria assim, para determinadas situações, existem abordagens que já são mais indicadas? Sim. Ou uma única abordagem, por exemplo, lá na minha cidade só tem psicanalista. Esse profissional, só com essa especialização e com essa abordagem psicanalista, ele consegue atingir todo o perfil de criança, todo o perfil de adulto ou não? Existem abordagens que são mais indicadas para cada... Sim. Cada abordagem, eu digo assim que, claro, vai muito do profissional, mas cada abordagem, não que ela é específica, mas ela vai ter um olhar diferente para aquele ser humano. Ela vai estar analisando de uma maneira muito particular. Igual você falou, se as pessoas que moram no interior só têm a psicanálise e ele não atende crianças, não tem esse olhar para a criança, então não é indicado. Por exemplo, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela é ideal para casos de transtornos graves, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, o próprio TOC, né, transtorno obsessivo-compulsivo, para aprendizagem também, porque nós olhamos para as questões da cognição, que seria pensamento, aprendizagem, inteligência. Então, a nossa abordagem nos permite ter esse olhar para o aprendizado também. Legal. E a segunda pergunta, que daí já pensei quando você falou dessas abordagens, seria assim,
quando eu, adulto, né, não sendo a criança, mas eu vou procurar um profissional porque eu tenho uma demanda que eu quero resolver com um psicólogo. É importante eu dar uma pesquisada sobre essas abordagens para entender em qual eu quero ir, ou existe alguma orientação em relação aos psicólogos, assim, de você chegar e eles se explicar, olha, eu sou de tal abordagem, eu trabalho dessa forma, e entre vocês, quando você recebe, você deve receber pacientes que chegam e de repente não é a tua abordagem que é mais indicada. Você consegue orientar ele para a abordagem que ele vai ter mais sucesso ou até que ele se identifique melhor pelas crenças dele sobre o desenvolvimento? Sim, essa é uma discussão muito interessante e que eu acho bem pertinente. Por quê? Quando eu recebo um paciente que eu vejo que eu não tenho conhecimento para atendê-lo, eu sempre encaminho. Quando eu percebo que eu não tenho aquela base teórica, que eu conheço alguém que tem uma especialidade, que pode estar auxiliando melhor aquele paciente, com certeza eu encaminho. Mas sabemos, né, Débora, que nem todo mundo faz isso. Às vezes a pessoa vai lá, ela estuda, ela entende um pouquinho mais daquele caso e acaba atendendo aquele paciente. Mas o ideal, né, se a gente fosse falar de um modelo ideal, seria sim encaminhar o paciente quando nós não temos demanda. Inclusive, nosso código de ética diz isso, atender demandas em que você realmente esteja preparado teoricamente e praticamente também, experiência e que tenha conhecimento. Então, criança pode ir em psicólogo, sim. Deve, se tem as demandas. Sim. Mesmo que a criança não se comunique, o profissional pode atender. De repente, se o profissional referiu que não vai atender, talvez seja a abordagem que ele atenda, que dependa da linguagem para ele trabalhar, mas existem outras abordagens que não dependem da fala para trabalhar. E é importante, então, antes de procurar o profissional, ter clareza do que é que quer, né? Qual que é o teu objetivo? É importante que vocês que estão nos ouvindo pense o que eu quero desenvolver, né? E de repente até se conhece algum profissional, pergunte, tire dúvidas, porque cada abordagem vai ter um olhar diferente do ser humano, porque nós somos diferentes, né? O jeito que eu vejo o mundo pode ser diferente do jeito que você vê. Então, e tem essa questão da identificação também. Obrigada! Eu que agradeço você pelas perguntas, por esse momento. Obrigada!